O futebol brasileiro, a gente fala sobre o Flamengo no Sport Center, que segue então na caça do Atlético pelo título do campeonato, pela liderança do nosso Brasileirão. As informações do Rubro Negro agora. Olá, fãs de esportes, com a maratona de jogos pela frente, o empate contra o Bragantino e a chance perdida de somar 3 pontos já ficou no passado. O foco do Flamengo agora é contra o Fortaleza, quarto na tabela, que vem de uma vitória importante contra outro carioca, o Fluminense. Renato Gaúcho chegou ao Flamengo há menos de 3 meses e já acumula 23 jogos. Mas se por um lado o aproveitamento no mata-mata pela Copa do Brasil e Libertadores é de 100%, 10 jogos e 10 vitórias, por outro, no Brasileirão é apenas de 69,23%. São 8 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Além de perder mais uma vez seu quarteto convocado para as eliminatórias, o elenco sofre com lesões recorrentes. Andreas Pereira, que vem atuando como titular em sequência, foi o último a apresentar queixas musculares, mas treinou normalmente e não deve ser dúvida. Felipe Luiz foi poupado no último jogo, mas já havia ficado fora por 1 mês. Diego Ribas, diagnosticado com um edema na panturrilha desde 10 de setembro, segue em recuperação, assim como Davi Luiz e Gustavo Henrique. Diego Alves também desfalcou o time ao apresentar um estado gripal antes da partida contra o Bragantino. O clube ainda não atualizou se o goleiro terá condições de enfrentar o Fortaleza neste sábado. Renato segue sendo desafiado para escalar o time. Boa, Cris, já que você falou do Renato, a gente vai falar então do outro técnico que vem fazendo um bom trabalho nesse campeonato brasileiro, hein? É o Vojvoda, que acabou de vencer o Fluminense e agora encara o Flamengo. Nós necesitamos de todos os jogadores. Tenho um elenco onde eu posso escolher e isso é muito importante para treinador. Tenho muitas versatilidades de mitad do campo, tenho versatilidade em atacantes e tenho versatilidades em defensas. Muitas vezes tenho que escolher e agora que vão acontecer muitos jogos muito seguidos, nós vamos a necessitar de cada de los atletas que componen el elenco de Fortaleza. Vamos lá, bem aproveitados os jogadores do Flamengo na rodada de ontem das eliminatórias. Olha só, o Arrascaeta jogou 44 minutos, saiu lesionado. O Everton Ribeiro jogou 45 minutos. O Gustavo Hoffmann até destacou a atuação do jogador, criou uma chance. E o Gabigol jogou 90 minutos, sofreu um pênalti e marcou também. Eu achei que o Gabigol ia perder ali. Falei, caraca, a gente vai chegar no Sport Center amanhã e vai ter assunto. Mas ele marcou, ele não erra. Muito frio, né? Você secou o Gabigol? Não, eu falei assim, cara, se ele errar... Você torceu contra o Gabigol? Não. Bruno, cara, para de... Fala a verdade. Falei assim, cara, se ele erra, imagina o bafafá que vai dar isso no jornalismo esportivo, hein? Vai que é confusão. Mas era muita pressão naquele pênalti mesmo. Era. O resultado era horrível pro Brasil. E o Gabigol não marcava mais de um mês, então ele foi bem, cobrou bem. Mas ele no pênalti ele é muito bom. Né? Muito. Ele não só no pênalti, né? E normalmente ele não bate no meio, assim como bateu ontem, né? Normalmente ele é muito calmo para colocar dos lados, né? Ele varia bem, ele faz a leitura ali. Ele é muito bom de pênalti. E eu não achei que ele ia perder, não. Só a Mariana ficou pensando. Eu fiquei pensando na pauta, né? É porque assim, jornalista de qualidade, fica assim, caraca, se ele faz, dá assunto aqui. Se ele erra, também dá assunto ali, entendeu? A cabeça funciona, Bruno Ricardo. Tá certo, Mari. Bom, mas a rodada acho que só foi boa pra ele ontem, dos rubro-negros. De eliminatórias, foi melhor pra ele, né? É que o Arrascaeta vinha numa fase muito boa com a seleção. Na rodada tripla anterior tinha sido muito boa pro Arrascaeta. Saiu machucado, né? E o time não venceu, o resultado foi ruim pra caramba pro Uruguai ainda. Então, realmente, desses flamenguistas, só o Gabigol... O Everton Ribeiro comemorou também, mas acabou substituído. Mas pro Gabigol foi o melhor. Agora, pensando no trabalho, no confronto entre os dois nesse final de semana, Eugênio, eu posso falar que o trabalho do Vojvoda no Brasileiro é melhor que o do Flamengo? Do que o Flamengo? Como assim? Você tá comparando um técnico... O trabalho do Vojvoda é melhor que o do Renato? Se a gente pegar pelo fato de que o Vojvoda construiu um time
de uma base bem diferente que o Fortaleza tinha antes dele. Tudo bem, Fortaleza vem num crescimento, teve a fase do Rogério, que foi muito importante, estabeleceu e firmou o time na Série A, mas o Vojvoda reconstrói a maneira de jogar. O Fortaleza hoje não joga a imagem e semelhança do que jogava com o Rogério. Tem muitas características próprias trazidas pelo Vojvoda. Nesse aspecto, eu acho que sim. E até dos resultados, né? Os resultados do Fortaleza são melhores do que os anteriores. Então, eu acho que ele consegue fazer desse ano, dessa temporada, uma temporada mágica para a equipe do Fortaleza. Tá. O Renato melhora o desempenho do Flamengo em relação ao Rogério. Também, né? O Rogério, antecessor de ambos, melhora. Mas ele resgata muito do que o Flamengo fazia com o Jorge Jesus. Com as suas diferenças, mas ele resgata muito daquele vigor, daquela força que o Flamengo tinha com o Jorge Jesus. Então ele não reconstrói. Ele recoloca no trilho. Sim, por aí. Ele não reconstrói o time, ele recoloca no trilho. Vamos colocar dessa forma. O trabalho do Vojvoda é mais autoral. Isso. Não, eu acho que tem aquela coisa de expectativa e realidade. O do Flamengo, a expectativa é mais ou menos o que a gente vê na realidade do que é o clube atualmente. Do Fortaleza é diferente, a expectativa para a realidade no início de uma temporada, por exemplo. Ao mesmo tempo que essa expectativa no Flamengo gera uma pressão enorme. Sim. Né? Porque a realidade do Flamengo tem que ser sempre de brigar por títulos, de brigar por primeira colocação pelo time que tem. O Renato, sem dúvida alguma, recoloca a equipe nos trilhos. O Vojvoda não tem a mesma expectativa, mas tem um trabalho mais autoral no sentido de construção, como o Eugênio já citou. Trabalho do Vojvoda, tá aqui, né? Esse Fortaleza está na 4ª posição porque o Vojvoda montou a equipe dessa maneira. Alguma. É melhor do que o trabalho do Renato, nesse sentido, sim. Não tem, são 2 ótimos trabalhos, do Renato também sim. Por ter recolocado. Ele tem mérito em recolocar. Claro, evidentemente, mas do Vojvoda é melhor nenhuma avaliação mais completa. Porque você também pegar algo superior. Eu acho que o termo melhor, o termo melhor, às vezes, implica que o outro é pior, que o outro seja pior. E aí gera confusão na cabeça do torcedor. Então eu vou dizer que eu digo que o trabalho do Vojvoda é superior. Né? Os dois são bons trabalhos, o do Vojvoda superior pelos aspectos que a gente já colocou aqui. E com esses desfalques, isso faz com que o Fortaleza seja favorito? Não vejo favorito. Acho que vai ser um jogo de igual para igual. Acho que vai ser um jogo de uma equipe que está mais inteira dentro do que vem apresentando ao longo do campeonato, mas que também é preciso pontuar isso. Vamos lembrar, o Fortaleza ganhou do Fluminense, maravilha, mas antes tinha perdido de 3-0 em casa para o Atlético Goianiense. O Fortaleza ele vem no momento de oscilação. Ele já foi melhor ao longo do campeonato, já foi um time mais confiável ao longo do campeonato. Ele ficou aqueles 4 ou 5 jogos sem vencer, lembra? Ele vence a partida contra o Palmeiras e aí depois fica... E aí ele passa pelo São Paulo na Copa do Brasil e depois ele volta, ganha e perde. E um Flamengo que, como eu falei ontem, mesmo com os desfalques, eu acho que já vai render mais nessa rodada do que rendeu contra o Bragantino, que era um adversário tão duro quanto o Fortaleza. É isso. Para o Flamengo. Então ele já vem de um teste de alto nível. Para mim, são times muito parelhos, Fortaleza e Bragantino hoje.